Olha só, a gente foi, durante esse final de semana, os últimos dias, a gente teve aí um assunto que trouxe de novo para a pauta a questão palestina, né? Que é um soldado israelense acusado de crimes de guerra em Gaza, que foge do Brasil após virar alvo da PF. A justiça brasileira havia determinado investigação contra Yuval Wagdani, que estava no Brasil a turismo, a partir de denúncia feita por fundação belga que defende os direitos dos palestinos. Inclusive, houve um desdobramento. Vou já passo a palavra para o Alide para ele nos contar o contexto aí dessa decisão, que Israel diz que o governo Lula persegue israelenses em carta enviada a Eduardo Bolsonaro. Isso ocorreu depois da decisão judicial ordenando investigação de soldados suspeitos de crimes de guerra de férias na Bahia. E o governo Netanyahu se vira contra Lula e a advogada responsável por ação sofre ameaças. E aí, Walid, o que você pode nos contar a respeito desse episódio? Bom, acho que primeiro dá para começar um pouco de trás para frente, né? Uma carta partindo, por exemplo, de algum campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial, ela seria dirigida nos dias de hoje a quem no Brasil? A Eduardo Bolsonaro. Encontraria alguém no mundo, no Brasil, alguém mais desqualificado, moral, eticamente, politicamente, intelectualmente, do que Eduardo Bolsonaro para receber uma carta de um genocida defendendo um genocídio? Seguramente não. Então, eu acho que a contraparte israelense que enviou essa carta do genocídio, uma espécie de carta a Pero Vaz de Caminha, dizendo, olha, gostaríamos de chegar ao Brasil e matar quem quisermos, partida, claro, de Israel, não poderia ter endereço CEP mais adequado do que do Eduardo Bolsonaro. Não sei, algumas pessoas podem não concordar, mas essa é a minha opinião. Eu, se fosse um nazista, e não sou, evidentemente, se fosse um sionista, evidentemente não sou, e precisasse encontrar alguém para enviar uma carta no Brasil defendendo crimes de lesa humanidade, matança de crianças, matança de mulheres, a maior destruição da história humana, eu, dando um Google, seria premiado com o nome do Eduardo Bolsonaro. Então, parabéns, Eduardo Bolsonaro, e parabéns a quem enviou a carta a ele. No que toca à posição do governo israelense, ela é muito, digamos assim, ela é muito despropositada. O Brasil é signatário da Convenção para o Genocídio. O Brasil apoia a apuração, agora a apuração porque passou pelo exame de admissibilidade a petição da África do Sul em 26 de janeiro do ano passado, e foi aceita e se apura o crime de genocídio na faixa de Gaza, notadamente. O Brasil é contra a ocupação. O Brasil é contra o apartheid. Já são quase 10 os relatórios entre as principais ONGs internacionais de direitos humanos e os da ONU que apontam o crime de apartheid na Palestina. A Convenção para o Apartheid, que é de 73, absorve exatamente no seu artigo 2º, exatamente o artigo 2º da Convenção para o Genocídio de 48, de dezembro de 48, na descrição do apartheid, do genocídio, dizendo, e qualifica o crime de apartheid como um crime também de genocídio, até porque eles sempre desembocam para o genocídio. Há uma ordem de captura, além do mais, do TPI, que o Brasil apoia, como consequência do Tratado de Roma, para a captura do primeiro genocida Benjamin Netanyahu, ou Benjamin, como se gosta de dizer, bem como também o seu anterior ministro, muitas aspas, de defesa, Yoav Gallant. Ou seja, os dois principais dirigentes, um deles não mais, mas o principal dirigente do país, Israel, é buscado internacionalmente e não pode viajar para lugar nenhum do mundo. Deixou de ir agora, recentemente, há poucos dias, para a Polônia, para uma atividade relativa aos crimes nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, por medo de captura e ser entregue ao TPI para julgamento pelos crimes de que é acusado. Quer dizer, qual é a autoridade que este governo de Israel tem para condenar o Brasil, julgar o Brasil, admoestar as autoridades brasileiras? As autoridades brasileiras cumprem aquilo que a Justiça Internacional está determinando. Aliás, a Hind Rajab Foundation
tem uma relação com mais de 2.000 nomes de pessoas implicadas no genocídio que devem ser buscadas no mundo inteiro. O Brasil deveria ultrapassar a medida pontual, por exemplo, para a prisão deste rapaz que esteve, que está agora foragido da justiça brasileira. É preciso dizer que ele continua foragido. Não é porque ele fugiu do Brasil que ele deixa de estar foragido, que ele deixa de estar buscado pela justiça brasileira. A partir do momento que ele está buscado pela justiça brasileira, acredito, não tenho tecnicamente condições de afirmar isso com plenitude, mas acredito que o Brasil pode pedir uma ordem de captura à Interpol, e deve pedi-lo. Mas voltando aos 2.000 nomes, o Brasil deve ter em seus bancos de dados, do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, claro, consequentemente, isso deve estar em em todas as migrações do Brasil, em todos os postos de migração, aeroportuário, terrestre, marítimo, para que, ao chegar qualquer israelense no Brasil, seja consultado se o nome dele está ali. 1. 2. Nós temos mais de 200 brasileiros que estão servindo nesse genocídio e precisam também, ao pisar o território brasileiro, ser buscados. E se já estiverem aqui, ser buscados também para verificar as suas implicações neste genocídio. O Brasil, finalizo o ponto, Yara, pouca gente se atenta a isso, mas o Brasil tem sido pioneiro em muitas atitudes frente ao genocídio que acontece na Palestina. E uma delas é essa, ordenar a captura, e quase capturou, um criminoso de guerra. O Brasil apoia a investigação do genocídio, foi um dos primeiros países, há poucos dias de iniciada esta matança em Gaza, a 7 de outubro de 2023, a afirmar que é um genocídio. O presidente Lula comparou o que acontece em Gaza aos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, e ele estava certo. Vou dar um dado só para dizer que ele está certo. 2, dizendo. A matança de crianças agora, por 1 milhão de habitantes em Gaza, em menos de 450 dias, está em 9.800 crianças por 1 milhão de habitantes. Nos 6 anos da Segunda Guerra Mundial, o número foi de 2.813 crianças por 1 milhão de habitantes na Europa naquele momento. Ou seja, Israel e os Estados Unidos exterminam crianças palestinas a uma taxa de 3,5 vezes mais. E a guerra Rússia e Ucrânia, quando completou 2 anos, em final de fevereiro do ano passado, 2024, eram 2,5 crianças por 1 milhão de habitantes em 2 anos. Ou seja, Israel e os Estados Unidos matam 4.000 vezes mais, e não em 2 anos, mas em 450 dias, crianças por 1 milhão de habitantes do que a guerra Rússia e Ucrânia. Essa é a diferença entre um genocídio, um extermínio, a busca de solução final na Palestina e uma guerra entre 2 estados soberanos e seus exércitos. Então, o Lula estava certo. E agora, o judiciário brasileiro nos encanta com essa busca que fracassou por pouco. Talvez precise se apurar as conivências internas e, eventualmente, vazamento, eventualmente, leniência, preguiça de executar a ordem para facilitar a prisão e verificar quem, porventura, vazou coisas. Henrique? Olá, Walid, como vai? Walid, eu queria te perguntar uma coisa, o seguinte, fazer o caminho inverso desse mecanismo aí, que agora não só no Brasil, eu vi que o Chile também, 620 advogados chilenos assinaram um pedido de prisão de um soldado também que cometeu crime de guerra em Gaza, que está lá em território chileno, para que ele seja preso e tal. Eu não sei eu não sei se isso já foi consultado com o corpo jurídico, por exemplo, de vocês, da FEPAL, mas não há uma possibilidade de, num primeiro momento, provocar, digamos assim, instar o Supremo Tribunal Federal a se manifestar, e aí, no caso, ele teria que se manifestar favoravelmente a uma decisão que dê segurança jurídica para prisões ou processos desse tipo. Porque, pelo que eu estava vendo, independentemente da causa, não parece restar dúvida de que esse militar é um sujeito que cometeu crimes de guerra e que precisa ser preso. Mas há uma discussão complicada em torno da segurança jurídica de decisões como essa que a Justiça Federal tomou em sua primeira instância, lá embaixo. Precisaria ter uma orientação de tribunais superiores para deixar muito claro, olha, há sim a possibilidade da abertura de investigação por crimes contra a humanidade que tenham sido cometidos em outro território que não o território brasileiro, com agentes estrangeiros, com vítimas estrangeiras. Existe aí alguma intenção de vocês de que esse assunto seja levado o mais rapidamente possível
Eu acho que nesse caso o Tribunal Superior só mesmo o STF, não é o caso do STJ, porque é uma questão que me parece constitucional. Há da parte de vocês uma intenção de tornar isso uma questão a ser discutida na Suprema Corte para que haja mais segurança jurídica para novas ações desse tipo? Seria, grosso modo, Henrique, aplicar a extraterritorialidade da legislação brasileira quando se trata de crimes de guerra. O nosso jurídico já tem tentado buscar, independentemente deste caso especificamente, ou deste momento histórico que nós estamos vivendo, para que autoridades israelenses, inclusive, quando pisarem o solo nacional, sejam capturadas por crimes de lesa humanidade, crimes de guerra e crimes, claro, de genocídio, apartheid, todos aqueles passíveis de ser considerados crimes de lesa humanidade. Mas não temos ainda uma conclusão a respeito disso. O que me parece que nós precisamos considerar é que o mundo hoje, há quase que um consenso mundial, atrapalhado apenas pelos Estados Unidos, devemos convir, de que os israelenses são hoje foragidos do mundo. Né? Como a sociedade israelense, o regime, vamos melhor dizer, israelense, colonial, de ocupação e de apartheid, e agora acusado de genocídio formalmente, tem toda a sua sociedade, toda ela reservista, existe um problema nessa sociedade. É como você dizer que toda a sociedade alemã, como chegou a se tentar dizer, participou diretamente do genocídio ou estava toda ela mobilizada para o genocídio durante a Segunda Guerra Mundial, os crimes hitlerianos, etc. A sociedade israelense é diferente, sobre ela pode-se afirmar. Todo cidadão israelense é tecnicamente reservista. Todo ele. Então, essa é uma sociedade fadada ao fracasso. Não tem como sobreviver uma sociedade participando daquilo que a gente resolveu designar há alguns anos já de experimento social genocida. Todo cidadão israelense precisa participar, direta ou indiretamente, em vários aspectos da vida nacional, de um projeto genocidário. Esse é um problema da sociedade israelense. Mas nós queremos nos concentrar, evidentemente, naqueles que comandam o genocídio ou participam nele nesta fase, que é genocidária, reconhecidamente genocidária, que são os militares que tomam parte. E uma coisa muito curiosa é por que o soldado, este soldado, por exemplo, porque eles deram testemunhos de crimes de lesa humanidade. E eles estão sendo buscados por isso. Eles se filmaram explodindo residências, se filmaram explodindo a Universidade de Gaza, as duas, se filmaram explodindo hospitais, se filmaram maltratando, torturando pessoas, se filmaram matando pessoas, comemorando quando acertavam as pessoas na condição de franco-atiradores. Essas pessoas não estão sendo buscadas à toa. Esse é um soldadinho apenas e, consequentemente, o general, o comandante, essa coisa tem que ser buscada. Não. Essas pessoas se filmaram, comemoraram, postaram em suas mídias sociais, deram testemunho, autotestemunho de crimes de lesa humanidade, de crimes de guerra pelos quais estão sendo buscados. Então, é muito curioso que seja a primeira sociedade ocidental, depois da Alemanha, que precisa ter todos os seus dirigentes tecnicamente foragidos da maior parte do mundo. Nenhuma outra sociedade teve seus dirigentes buscados em todo o mundo e buscando estar foragidos em alguns países, a não ser a alemã, antes da israelense, e agora a israelense, que é uma sociedade que se autoproclama ocidental, não é isso? Esse é um dado histórico muito importante, Henrique, de a gente analisar. E coincidente ou não, com essa comparação histórica, ele consegue fugir, esse soldado israelense, a partir da Argentina, que foi, depois dos Estados Unidos, o maior refúgio de nazistas da história. Por que os Estados Unidos foram o maior? Ninguém dá bola para isso. Porque os Estados Unidos recrutaram simplesmente a quase totalidade dos cientistas, técnicos, estudiosos, tudo que era possível da Alemanha nazista para seus projetos aeroespacial, nuclear, espacial, tudo, missilístico, armamentístico em vários aspectos e em outros aspectos da vida foram recrutados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram os maiores recrutadores de nazistas pós-queda do regime nazista na Alemanha. E a Argentina foi o segundo maior, mas não como cooptador, como refúgio mesmo. Claro que o Eichmann foi preso lá, né? O Eichmann foi preso lá. O Eichmann foi preso na Argentina. Mais do que isso.
Outra coincidência histórica, eu pedi já para um estudioso investigar isso, ele mandou num grupo que eu estava, pedi para ele dar uma investigada, até para eventualmente um artigo que ele construa. A Argentina, na Argentina, após o golpe de 76, foi o país que mais se prendeu, se torturou, se matou pessoas de fé religiosa judaica depois da Segunda Guerra Mundial. Olha que coincidência. Quer dizer, esse Milei, que administra a Argentina a partir da jaula de algum zoológico, porque só pode ser, esse Milei, ele não é extremista agora pró-Israel, porque o extremismo é pró-Israel. É porque o máximo de extremismo, o máximo de percepção e aplicação genocidária de valores humanos absolutamente fora de propósito é realizado por Israel. Se fosse, sei lá, Austrália, ele estaria hoje elogiando a Austrália. Né? Se fosse a Nova Zelândia, seria a Nova Zelândia. Se fosse, não sei, o México, seria o México. Então, é Israel hoje a nova Alemanha nazista. Este rapaz que isenta nazistas tem, inclusive, defensores do nazismo em seu governo. Milei. Ele está com Israel não à toa. Não à toa também, um outro grande refúgio de nazistas neste continente, que é o Paraguai, está com Israel. Acabou de transferir e inaugurar a nova embaixada paraguaia em Jerusalém, contra a legalidade internacional. Que, aliás, o marido do presidente anterior perdeu a luta interna no Partido Colorado para a indicação do seu candidato a presidente do Paraguai, porque ela não tem reeleição. Quem ganhou a indicação? O Cartes, buscado mundialmente também para ser preso por uma série de crimes de que é acusado. Cartes é protegido até hoje no Paraguai por milícias do Mossad. Ex-presidente paraguaio. Razão pela qual, no caso argentino, nós da FEPAL estamos defendendo que o Brasil chame para, no mínimo, consultas num primeiro momento o embaixador de Israel pelo seu envolvimento na fuga de um buscado pela justiça brasileira, bem como o da Argentina. Porque se este foi o caminho, é preciso descobrir qual o caminho adotado, qual a companhia aérea que deu fuga. E, depender do país da companhia aérea, vamos supor que tenha sido a companhia aérea de um país, Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Os Emirados Árabes Unidos têm que ter o seu embaixador chamado para consultas, o da Argentina tem que ser chamado para consultas, e o Brasil deve investigar como se deu esta conexão para ofender, prejudicar, colocar em risco o Brasil ao atacar a sua soberania nacional. Walid, deixa eu trazer aqui alguns comentários aqui da nossa audiência. Até você já até respondeu, mas vou deixar aqui os registros do Giovanni Monteiro, questionando sobre o pedido de prisão de um outro criminoso de guerra sionista no Chile. O Said Tenório, outro camarada, comenta que a fuga do soldado sionista com a ajuda da embaixada é uma clara violação da soberania do Brasil. E, finalmente, o Eduardo Rado comenta que o Brasil não precisa esperar genocidas virem para cá. Pode começar investigando seus próprios cidadãos que tenham se voluntariado para participar do genocídio. Aí eu já engato a minha pergunta, Walid, que, em geral, a resposta das pessoas que apoiam o Estado sionista de Israel a esse tipo de medida, né, mesmo que não tenha sido do governo Lula, mas eles politizam, como a gente viu aí com essa estratégia de mandar carta para o Eduardo Bolsonaro, culpando o governo Lula, é que, na verdade, há um clima de antissemitismo no mundo. Há relatos de pessoas que estão deixando a Europa em razão desse antissemitismo, e eu queria que você falasse qual a visão da FEPAL em relação a esse tipo de reação a medidas como essa contra o genocídio sionista em Gaza, Walid. Bom, primeiro, parabenizar o Marcos Tenório, o Ibraspal, Instituto Brasil-Palestina, que emitiu uma nota a respeito, agora há pouco, acabei de ler. Ele é vice-presidente, meus respeitos pela nota, uma nota muito assertiva. São 5 países, já que você começou falando da Argentina, também o Henrique citou a Argentina, aí alguém falou aí num questionamento também de telespectador,
São 5 países, até onde nos chegou ontem, que estavam em situação, que viviam situações parecidas com a brasileira, buscando soldados do regime israelense que estavam em veraneio ou coisa parecida em seus países. Bem, é muito curioso, em primeiro lugar, que Israel alegue essa chantagem, essa cartada do antissemitismo. Primeiro que, tecnicamente, não se trata de antissemitismo, se trata de antijudaísmo. Primeiro isso. Antijudaísmo é algo próprio da Europa ocidental e oriental, que perseguiu pessoas de fé judaica europeias. Em nenhum outro canto do mundo aconteceu isso, nenhum. E se, curiosamente, isso está acontecendo na Europa novamente, isso quer dizer muito mais das origens do antijudaísmo no cristianismo europeu, como um fenômeno europeu de perseguição de pessoas europeias por sua fé religiosa judaica, do que qualquer outra razão possível. Mas existe uma outra razão, sim. Em nenhum momento da história conhecida houve, a partir de uma iniciativa que se diz judaica, razão de ódio às pessoas, nesse caso, ao sionismo, a Israel, e isto promover uma confusão do que agora por Israel. Os crimes de lesa humanidade israelenses, a arrogância com que se manifestam, por exemplo, detratando autoridades no mundo todo, os seus soldados dizendo-se, aliás, o Netanyahu disse isso bem no começo do genocídio, agora em Gaza: nós somos o povo da luz. Nós somos pessoas eleitas, cometendo crimes de lesa humanidade em nome de Deus, dizendo que o mundo todo é goim. E, inclusive, rabinos ultra-radicais, ultra-fanáticos, defendendo o genocídio em Gaza a este pretexto. Estas são as razões de recrudescimento de uma nova realidade de antijudaísmo. Em última análise, estar fazendo na Palestina aquilo que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial, e isto ser ao vivo, é como se em Israel, é como se durante o período nazista, as câmaras de gás estivessem sendo televisionadas. Nós temos hoje um extermínio humano sendo televisionado. Acho que... Pode falar, foi só a imagem que travou ali. Travou a imagem, né? O som continua. Deixa eu... Então deixa eu continuar aqui falando. Voltou. Então, esse é um genocídio televisionado e as pessoas estão horrorizadas com isso. Por fim, há da parte israelense e da parte do lobby sionista no mundo inteiro uma tentativa de superestimar as manifestações que eles dizem serem antissemitas. E eles estão catalogando de um modo equivocado, propositalmente, as posições das pessoas contrárias ao regime israelense, contrárias ao Estado de Israel por seus crimes de lesa humanidade, como antissemitismo, ou antijudaísmo, mais tecnicamente falando. Isso se dá porque Israel e o lobby sionista resolveu buscar legislações nacionais, inclusive ela está buscando no Brasil, para equiparar a antissemitismo, ou mais tecnicamente, melhor falando, antijudaísmo, por exemplo, a crítica ao sionismo. Então, a crítica ao sionismo, segundo eles, é a tentativa de impedir ao que eles chamam de povo judeu o direito à autodeterminação, já que o sionismo é o movimento de libertação nacional judaico. E não é isso. O sionismo é uma ideologia racista, colonial, que baseou a colonização da Palestina na eliminação do povo palestino, dizendo que aquela era uma terra sem povo para um povo sem terra. É uma ideologia supremacista. Eles dizem que criticar Israel ou o seu regime é negar aos judeus o seu Estado, o direito a um Estado e a um governo, o que não é verdade. Criticar os Estados Unidos pelo seu crime não é negar aos estadunidenses o seu Estado e o seu governo, bem como ter criticado o nazismo nunca foi impedir aos alemães terem o direito a um solo pátrio nacional. Então, a própria ideia de que
muitas aspas, antissemitismo está aumentando, está viciado por isso. É provável que a quase totalidade dos dados apresentados por Israel e por entidades do lobby sionista sejam absolutamente mentirosas. E, por fim, os palestinos não respondem por isso. Os palestinos vivem uma luta de libertação nacional, e se porventura a África do Sul, por lutar contra o apartheid, fizesse com que os brancos da África do Sul fossem mal vistos do mundo todo, a luta não seria deles, seria do apartheid. A péssima visão de Israel e a péssima visão dos seus cidadãos no mundo não decorre dos palestinos, decorre da razão deles lutarem, que é o apartheid, que é o genocídio, que é o colonialismo, que é o único caso humano de colonialismo baseado, a priori, no extermínio do povo originário. Henrique? Olha, Edi, vamos agora a um assunto um pouco mais factual envolvendo isso que está acontecendo lá em Gaza. Você vê com algum nível de esperança um cessar-fogo que vem sendo... Claro que a gente sabe assim, de tudo que já aconteceu, e um cessar-fogo agora representa muito, e em contrapartida, eu diria que até de forma... é uma antítese, né? Ele representa muito, mas também não representa nada diante daquele cenário do que eles já fizeram ali. Na tua visão, esse cessar-fogo deve sair ou não? Essas reuniões que estão acontecendo no Cairo, a coisa já está bem adiantada. O que você tem de informação vindo de lá? Bom, independentemente do que está acontecendo, é necessário um cessar-fogo. Não há nada que se possa fazer em Gaza sem um cessar-fogo. Agora, nós criticamos a ideia de o cessar-fogo como apenas um prelúdio do próximo momento genocidário. A Palestina precisa muito mais do que um cessar-fogo. A Palestina precisa da retirada das forças de ocupação de Gaza, bem como de todo o território palestino, o reconhecimento da legalidade internacional e das resoluções para a questão palestina, a reconstrução de Gaza por um governo de unidade nacional palestino, que seja resultado da reconciliação nacional alcançada em Pequim, com a reforma da OLP, um governo de emergência para esta reconstrução, e que, inclusive, impeça essa reconstrução. Não pode ter os implicados no genocídio nessa reconstrução. Os Estados Unidos não podem estar, e os atores europeus que participaram desse genocídio não podem estar, porque vão, a partir da reconstrução, lucrar com o genocídio. Afinal de contas, pode ser necessário de 40 bilhões, a estimativa da ONU, a 90 bilhões de dólares, a estimativa da União Europeia, nas palavras do Joseph Borrell, responsável pelas relações exteriores e de defesa da União Europeia, bem como temos um outro problema que, além da reconstrução, é o quanto a reconstrução e a remoção de escombros, que, aliás, a ONU estima entre 7 e 14 anos para remover, significa de apagar provas e indícios do genocídio, já que a matança de jornalistas, a matança de médicos, a destruição de hospitais, visa exterminar testemunhas privilegiadas do genocídio e, claro, as provas circunstanciais do genocídio, já que eliminar o equipamento dos jornalistas, as suas sedes jornalísticas, eliminar hospitais, eliminar os médicos, eliminar a totalidade dessas infraestruturas, significa também eliminar, por exemplo, os prontuários médicos, que demonstram como que o genocídio aconteceu. Não é? Então, a reconstruir Gaza implica nisso. Você pode ter alguém que promoveu o genocídio lucrando com ele e apagando ele, reconstruindo Gaza? Não pode. Então, nós precisamos que isto aconteça. Nós temos a convicção de que essa ideia de apaziguamento ou cessar-fogo visa dar condições de Trump assumir com o serviço sujo, mais uma vez, feito pelos democratas. Nós fizemos uma pesquisa, a FEPAL fez, e isso se tornou um artigo que eu assinei, porque, na verdade, eu estava pesquisando isso, e fui auxiliado por alguns dirigentes da FEPAL também, nessa busca. Nós descobrimos que a totalidade dos eventos históricos que fazem com que a Palestina esteja como está hoje, desde 1916, 16, Sykes-Picot, 17, Declaração Balfour, 20, 21 e 22, o processo consecutivo de San Remo, as conversações de San Remo, a conferência de San Remo, na verdade. Depois, a Liga das Nações outorgando o mandato britânico de colonização da Palestina para fazer com que o Estado exclusivamente judeu nascesse ali. Depois, 47, 48, 49, quando se dá a limpeza étnica da Palestina na chamada Nakba. Antes disso, de 36 a 39, quando a guerra colonial britânica destrói a resistência palestina.
depois 67, e tudo que vai acontecendo até os dias de hoje, e agora este, que é o maior extermínio humano proporcional da história humana, os democratas é que promoveram. Nenhum desses momentos, Yara e Henrique, e todos que estão conosco, em nenhum desses momentos, os Estados Unidos foram governados pelos republicanos, e sim pelos democratas. E quando nós dizendo que esse é o maior extermínio da raça humana, até agora nós temos 2,7% da população de Gaza exterminada. O número exato, eu vou pegá-lo aqui, é de 57 mil, considerando os 11.200 desaparecidos sob escombros, 57.896. 2,7% da demografia de Gaza. Só para nós termos uma ideia do impacto, isso dá mais de 5 milhões aplicados à demografia brasileira, 5,5 mais ou menos, e dá mais ou menos 20 milhões, 21 milhões aplicados sobre a demografia da Europa atual, por sua demografia atual, para a geografia da Segunda Guerra Mundial. E nós temos ainda 5,5% da população de Gaza, 115.839, feridos como mutilados e graves, sem hospital, sem médico, sem remédio, sem comida e sem abrigo, consequentemente fadados à morte. E nós temos de 100 a 120 mil que já foram expulsos de Gaza, não deslocados. Os deslocados são 1.900.000 da população originária para o início do extermínio de 2.226.000. Isso tudo somado dá 12% da demografia de Gaza afetada. Quer dizer, 12% de limpeza étnica já realizada e em realizando. Isso daria, no Brasil, 24 milhões de pessoas. Isso daria, na Europa de hoje, mais de 80 milhões de pessoas. Aplicando isso nos 6 anos da Segunda Guerra Mundial, nós teríamos escalofriantes, mais ou menos, 400 milhões de pessoas exterminadas da Europa. Durante a Segunda Guerra Mundial inteira foram 70 milhões. Então, esse rapaz, Eduardo Bolsonaro, que recebeu essa carta, ele recebeu a carta em nome destes valores. É muito surreal, né? O Alíde, é sempre ótimo recebê-lo. Nossa próxima convidada já está aqui. Quero só fazer aqui um registro da Suzana Sanhan, dizendo que é sempre muito bom ver e ouvir esse ícone, senhor Alíde, obrigada. E agradecer aqui a Marlene Costa, que ela questiona sobre algo sobre o doutor Hussam Abu Safia, preso pelos sionistas, após destruírem o Hospital Kamal, norte de Gaza, onde ele era diretor. Aí, antes de você responder essa última questão, Alíde, deixa eu subir a Rose aqui, que também é uma observadora, né, da geopolítica internacional, esse olhar da geopolítica dos povos do sul global. Vou trazê-la aqui e dar boa tarde para minha amiga. Tudo bem, Rose? Tudo bom? Henrique, Yara, Alíde, a todos que estão nos assistindo. Tá, então só para o Alíde finalizar aí o questionamento dessa nossa, dessa pessoa que está aqui nos assistindo, a Marlene Costa, vou deixar aí o Alíde, só para a gente finalizar sua ótima participação. A palavra é sua. Bom, bem-vinda, Rose, muito, muito feliz de estar com você aqui também. Bom, ele foi sequestrado semana passada, retrasada, e segue em cárcere. É preciso destacar que, no caso dele especificamente, ele não é o primeiro a ser sequestrado, né? Israel já sequestrou mais de 500 profissionais de saúde, matou mais de 1.000 agora, acho que 1.004, e feriu, quase sempre com mutilações, perto de 1.600. Quando nós somamos tudo isso, e grande parte dos que foram sequestrados acabaram voltando sem condições de trabalho ou sem seus hospitais, nós estamos falando de mais de 3.000 profissionais tirados de combate, tirados de possibilidade de trabalhar. Tirar da cena de Gaza os profissionais de saúde, a estrutura de saúde, os remédios, é uma etapa do genocídio que está sendo completada agora com a fome. Então, o sequestro deste diretor hospitalar, ela não é uma atitude apenas de brutalidade. É porque esta cena genocidária em Gaza tem método. Todo genocídio tem método. Nenhum genocídio é promovido por translocados. Não é essa rapaziada, esses soldados idiotas de Israel que ficam se filmando no genocídio, os donos disso. Os donos disso estão em Washington, Nova York, Londres, Bonn,
Bonn e Berlim, no caso, Paris, em algumas outras metrópoles, mas o Estado profundo estadunidense, Israel e essa rapaziada, esse troço de nome fantasia Israel, isso é uma PM avançada. Sem os Estados Unidos, seus armamentos, sistemas, apoio econômico, apoio político e diplomático, a PM de São Paulo, conquanto tivesse aviação, e Israel sem o apoio dos Estados Unidos, a PM de São Paulo com aviação venceria uma guerra contra Israel em um mês.